Êxodo capítulo 15, a partir do verso de número 22. Quero compartilhar com vocês uma palavra que vai nortear o seu coração, vai abençoar muito a sua vida. Na semana passada, nós falamos sobre os 3 inimigos que Israel enfrentou no meio do deserto. Eles enfrentaram os amorreus, eles enfrentaram Bazã, eles enfrentaram os midianitas. Eu estava dizendo naquela mensagem que durante o período em que nós estamos atravessando o deserto, esses 3 inimigos nós topamos com eles. Os amorreus, eles eram povos que não deram passagem para o povo de Israel chegarem até a terra prometida. Eles atacaram Israel no deserto. Eu falei sobre algumas resistências que no período desértico nós enfrentamos e algumas oposições espirituais que tentam nos fazer pensar que aquela resistência é como um muro de concreto que batemos e voltamos atrás. E precisamos vencer essas resistências. Falamos de Bazã, que eram descendentes dos Refaíns, que eram os gigantes. Então, eles também foram adversários do povo de Israel, enquanto eles estavam atravessando o deserto, e eles tipificam problemas intransponíveis, gigantes, desafios que realmente nos empurram para trás, ou que tentam nos amedrontar usando a artimanha da intimidação. E falamos sobre os midianitas, que eles utilizaram a arma da sedução, das falsas doutrinas, das falsas revelações, e fizeram com que 25.000 homens caíssem prostrados, morreram em pleno deserto, porque eles se inclinaram ao pecado. E ao enfrentar esses 3 desafios, eles venceram, alguns venceram, e também eu mostrei pela palavra como nós podemos vencer esses inimigos. Mas ainda trilhando o caminho do deserto, o texto que eu vou ler com vocês, nós vamos conversar a respeito de como vencer o período de deserto, quando tem um agravante ainda, a raiz de amargura. E como essas duas coisas trabalham em conjunto para nos desafiar e nos impulsionar a voltarmos atrás. Não é impulsionar para avançarmos, para retrocedermos, mas se entendermos com as dinâmicas do céu, com as direções do Espírito, como passar o deserto, e não permitir que uma raiz de amargura brote no nosso coração, vamos chegar do outro lado, que é tipificado por um oásis, que tipifica na verdade a terra prometida, a terra das promessas. Vamos ler o texto que você vai compreender um pouco melhor. Êxodo capítulo 15, a partir do verso de número 22, nós vamos meditar sobre vencendo a amargura no deserto. O texto diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pelo qual o lugar se chama Mara. Mara significa amarga. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu estatutos e ordenanças, e os pôs à prova. Tirando o nome Mara, levando para o significado, nós poderíamos dizer, na amargura, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças, e os pôs à prova. Fica melhor para entender, né? Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei doença sobre vocês, nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que o cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas.
Que o Espírito Santo nos abençoe na meditação da sua palavra. Amém, amados? Esse texto ele é impressionante, porque esse texto nos ensina algumas coisas. Por exemplo, ele inicia com a palavra depois. Depois do quê? Depois do povo cantar o cântico de vitória, depois do povo celebrar a libertação do Egito, a derrota e morte dos egípcios, Moisés cantou um cântico, dizendo que o Senhor era o libertador. Esse cântico está em Êxodo capítulo 15, ele vai falar que o Senhor triunfou gloriosamente. No verso 2 ele vai dizer, o Senhor é a minha força, a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu guerreiro, Ele é o meu Senhor. Eles celebram poderosamente e triunfantemente o triunfo que Deus deu a eles. Eles estão celebrando. Deus fez com que Faraó e os seus cavaleiros se afogassem no mar. Eles estão felizes. E após essa grande vitória, Moisés os guiou pelo deserto. E eles estão caminhando rumo ao deserto, porque o deserto não tem como ser evitável. O deserto não é para ser evitado. O deserto é um lugar de passagem. O deserto é um lugar de transição. O deserto, ele é indispensável para aqueles que querem chegar na terra prometida, para aqueles que querem viver as promessas de Deus. Não há como pular o deserto. Não tem como dar a volta no deserto. Pelo contrário, eu preciso atravessar. Mas o deserto não é um lugar de morte, deserto não é um lugar de destruição, deserto é lugar de dependência de Deus, deserto é lugar de não ter a abundância, mas ter o necessário, deserto é lugar de reorganizar o nosso coração, deserto é lugar de alinhar o nosso propósito e de revelar as nossas fraquezas, não para nos acusar, mas para nos consertar, entre aspas, para trazer alinhamento do nosso coração para com a vontade do Pai. Deserto não é um lugar para desobedientes, deserto não é um lugar para quem está desagradando a Deus, porque Jesus agradou o Pai disse, este é o meu filho amado, que me dá muito prazer. Então Jesus tem a revelação de que ele era o filho, Jesus tem a revelação de que o Pai estava se agradando do procedimento dele. Mesmo assim o Pai o empurra, o impele pelo Espírito ao deserto. Por quê? Porque o deserto fazia parte do processo. Antes dele se tornar um instrumento de Deus, um filho poderoso na terra, para cumprir a sua vontade, ele iria precisar passar pelo deserto. E eu e você também passamos pelo deserto. Mas a diferença é que aqueles que obedecem à voz de Deus, atravessam o deserto e chegam do outro lado. Aqueles que se recusam a ouvir a voz de Deus, não têm força, não têm vigor para atravessar o deserto, e morrem no meio do deserto. E quando Paulo vai falar sobre essa fase do povo de Israel no deserto, ele vai dizer o seguinte, olha, aquilo que aconteceu com eles, serviu como exemplo para nós. Ou seja, se alguns morreram no meio do deserto por desobediência, se andarmos em desobediência, vamos morrer no deserto. Mas se alguns atravessaram o deserto e entraram na terra prometida, se nós estamos atravessando o deserto, obedecermos a ele, também entraremos na terra prometida. Então, o deserto, ele não pode ser um lugar de fuga, mas é um lugar de Deus estratégico, é uma estratégia de Deus para alinhar o nosso coração e para nos manter salvos. Então Moisés está guiando aquele povo para o deserto. No entanto, eles caminham durante 3 dias no deserto, 3 dias caminhando sem água. Quando eles chegam em um lugar chamado Mara, depois foi colocado o nome de Mara, que significa amarga, eles, ao olharem para aquelas fontes, para aquelas águas, eles devem ter regozijado no seu coração, eles devem ter se alegrado, eles devem ter gerado uma expectativa no coração deles,
agora nós vamos saciar a nossa sede, agora nós vamos matar a nossa sede, agora vamos resolver esse problema de 3 dias sem beber água. Então eles enchem o coração de esperança, e o nível emocional deles vão lá em cima, e quando eles se deparam, quando vão beber aquela água, percebem que aquela água era amarga, e eles saem do alto e eles vão abaixo, no mesmo instante, no mesmo momento, com a mesma velocidade, porque eles se depararam com a frustração. E depois, eles se queixam, Moisés ora, Deus mostra a Moisés um madeiro, ele lança aquele madeiro na água, a água se torna em uma água boa, o povo celebra, o povo bebe daquela água, e depois eles vão para uma outra região, onde eles encontram palmeiras, onde eles encontram água em abundância, um lugar que nós chamamos um verdadeiro oásis, mostrando que depois da amargura, vem o tempo de desfrute, vem o tempo de você entrar na terra prometida. Ou seja, é lógico que aquela terra que Deus estava sinalizando a eles, ainda não era a terra que mana leite e mel, mas ele estava ensinando como um ciclo se repete, um ciclo abençoado de Deus: libertação, deserto, oásis, libertação, deserto, terra prometida, e esse ciclo, ele se repete na nossa vida. Então, se você está no deserto, saiba que a terra prometida, ela virá. Se você não está liberto, saiba que Ele tem libertação para você, mas após a libertação Ele coloca você no deserto, para depois você ir para o oásis. Não há como Ele tirar você do ambiente de aprisionamento e pular processos na sua vida, porque quem quer pular processos, são pessoas que negociam valores, pessoas que negociam princípios, porque se ela não sabe lidar com processos de Deus, significa que ela não quer se submeter à vontade de Deus. Quantas pessoas têm dons espetaculares, mas não conseguem se estabelecer no ministério? Quantas pessoas têm experiência, Deus ensinou muita coisa, mas elas não se estabelecem no ministério, porque elas pulam processos. Elas querem o oásis, elas querem as palmeiras, as fontes das águas, mas não querem ser libertas e não querem o deserto. Então, você não tem o direito de desejar águas que o Senhor tem para você, oásis, se você não é liberto e se você não passou pelo deserto, ou se você está negociando princípios e valores. Então, Deus tira aquele povo daquela circunstância para ensiná-los. Ensinar o quê? Primeiro, lidar com a frustração, porque eles estavam, há 3 dias atrás, eles estavam celebrando a Deus. A celebração de uma conquista hoje, não significa que você está imunizado de passar por frustrações, e eu e você precisamos aprender a lidar com frustrações na nossa vida. Pessoas que não sabem lidar com frustrações, são pessoas que vão fracassar, porque ela se depara com uma frustração, ela retrocede, ela vai lidar com uma frustração, ela abandona o casamento, ela lidar com uma frustração, abandonando o ministério, ela lidar com a frustração, abandonando pessoas, ela lidar com frustrações, rejeitando pessoas, porque às vezes Deus traz uma pessoa até nós, aquela pessoa vai ser uma bênção na nossa vida, só que ela não chega bonitinha, ela não chega curada, ela não chega liberta, ela não chega livre, ela chega deformada, ela chega com questões não resolvidas, e precisamos olhar com o amor de Cristo, a partir daquilo que Deus vai fazer na vida da pessoa. Pessoas emocionalmente doentes, enxergam para uma pessoa que Deus está trazendo próxima, e ela diz: eu não sei, eu não vou com a cara daquela pessoa.
Mas pessoas que têm um discernimento de Deus, enxerga aquela pessoa não a partir de quem ela é hoje, mas a partir de quem ela se tornará amanhã. Por quê? Porque ela vai medir a pessoa a partir daquilo que Deus fez na vida dela. Eu também cheguei cheio de problemas, cheio de questões, cheio de dores, cheio de pecados, cheio de defeitos, de deficiências, mas o Senhor operou uma obra nele na minha vida, e como Ele realizou uma obra na minha vida, então eu tenho esperança de que Ele fará também a obra na vida daquelas pessoas que estão à minha volta. Então você olha a partir da abertura para as pessoas, a partir da abertura que você deu a Cristo de fazer na sua vida. Então você vai se deparar com situações, e é o próprio Deus que nos mete em situações como essa, em situações de frustração. Irmãos, ninguém gosta de ouvir uma mensagem como essa. É mais gostoso de você ouvir uma mensagem, por exemplo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Ou você vir a um culto e ouvir uma palavra dizendo, Deus vai levar você ao ambiente de frustração. Quem é que vai dar glória a Deus por isso? Quem é que vai glorificar? Puxa, Deus vai me frustrar. Deus vai frustrar os meus sonhos. Deus vai frustrar os meus projetos. Deus vai me frustrar. Para quê? Para que eu alinhe o meu coração à vontade dEle. Imagine uma pessoa que não consegue lidar com frustrações. Ela para no meio do caminho. Ela vai retroceder. Então aquele povo, quando eles aprenderam, aliás, quando eles deram de cara com a amargura, eles já estavam no deserto, 3 dias sem beber água, 3 dias caminhando num deserto escaldante. Eles não estavam acostumados a caminhar tanto assim, porque eles eram escravos, então eles ficavam presos em uma região, e eles não estavam acostumados a caminhar tanto, eles não conheciam o deserto, porque eles nasceram dentro da escravidão, estavam presos lá no Egito, era o único lugar que eles conheciam há mais de 400 anos, o único que conhecia o deserto era Moisés, que Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, com 80 anos, Deus o chama para voltar ao Egito, para tirar o povo do Egito, e para caminhar com o povo mais 40 anos no deserto. Agora Moisés, ele está guiando o povo, ele conhece o deserto, mas o povo não. Toda novidade gera desconforto, e quando eles começam a se queixar, era Deus permitindo que aquele povo tivesse tal atitude, e também para que Deus ensinasse aquele povo a lidar com as frustrações. O que é que Moisés fez? Moisés clamou a quem? Ao Senhor. Moisés não se queixou, porque ele tinha a ferramenta da oração. Quem usa a queixa, a murmuração, é porque não crê no poder de Deus, e não crê que a sua oração ela é ouvida. Problema de identidade. Porque quem sabe que sempre é ouvido, é o filho que tem a identidade restaurada. Quando Jesus ele está diante do túmulo de Lázaro, e ele vai orar ao Pai, ele diz, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando por causa desses que estão me ouvindo. E depois que ele fala com o Pai, ele libera uma palavra, Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitou. Mas por que Jesus teve confiança na sua oração? Por que Jesus disse, Pai, eu sei que sempre me ouves? Porque a paternidade do Pai Celestial estava imaculada no coração de Jesus, não estava manchada, não estava deficiente. Jesus tinha a plena revelação de que Deus era o seu Pai, e ele tendo a revelação de que Deus era o seu Pai, ele sabia que o seu Pai o ouvia. Aliás, você sabe que sempre quando você ora, o Pai ouve você? Você tem essa convicção no seu coração? Agora, quando Moisés ora pela queixa do povo em relação à falta de água e à amargura ou à água amarga, o que é que Deus faz? Estala o dedo e transforma a água amarga em água doce? Não, ele mostra para aquele povo para Moisés, um madeiro, que era uma tipologia,
Era um exemplo, era algo profético do que aconteceria lá na frente, quando Jesus fosse colocado no madeiro, a cura na cruz de Cristo. E ele enxerga aquele madeiro, que Deus mostrou a ele, que Deus apontou a ele. Quando ele pega aquele madeiro, e ele joga naquela água, aquela água se tornou em uma água boa, em uma água saudável. Agora, antes de falar a respeito da cruz de Cristo, nós precisamos entender o que significa a amargura, o que significa essa frustração, que se nós não soubermos lidar com ela, ela vai nos empurrar a uma frieza espiritual, a uma incredulidade, vai nos afastar da presença de Deus, vai nos privar da graça de Deus, e vai nos levar para um ambiente onde a graça de Deus, o favor de Deus, não vai nos alcançar. E tudo isso está na palavra. E o pior de tudo é que a frieza espiritual, ela é praticamente imperceptível. A frieza espiritual na vida de uma pessoa, às vezes ela se instala e a pessoa nem percebe. Ela está tão acostumada a viver no ambiente de igreja, no ambiente de palavra, no ambiente de oração, de bons ensinos, de ser um instrumento para tocar outras pessoas, que ela não percebe que ela está esfriando na sua vida espiritual. E quando uma pessoa ela esfria, antes do quente vem o morno. E o morno, Jesus falando para uma determinada igreja, ele diz: o morno me dá náuseas. Você já disse isso para alguém? Não, o que você está me falando, aquela pessoa me dá náuseas. Quando você fala isso, você está dizendo o seguinte, que aquela pessoa não tem valor nenhum para você. Você está dizendo, puxa, aquela pessoa está me fazendo mal, aquela pessoa está me prejudicando. Quando você come uma comida estragada, e aquela comida começa a embrulhar o seu estômago, você tem que pôr aquela comida para fora, você precisa arrancar, porque aquela comida está lhe fazendo mal. E Jesus estava dizendo que o morno estava dando náuseas a ele. E ele diz: por que vocês não são nem quente nem frio? Porque o frio, pelo menos tem a possibilidade dele se aquecer, se tornar quente. Ele tem a natureza fria. O quente, ele é aquele que é fervoroso, tipificando aquele crente verdadeiro. Mas o morno é aquele que mistura água quente com água fria. É aquele que mistura algo de Deus com aquilo que é do mundo. E ele mistura tudo. E ele já não sabe mais o que é de Deus, o que é do mundo. Para ele é tudo a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que no status, no WhatsApp dela, coloca um louvor a Deus. No próximo status já coloca uma outra música, apelando à adultério, à fornicação, à prostituição. Ela não sabe, ela mistura as duas coisas. Para ela é normal. Por quê? Para o morno, a mistura do quente, a mistura do frio, para ele é a mesma coisa. Agora voltando aqui, a amargura, ela é uma dor emocional, não tratada, que se transforma em ressentimento, mágoa, incredulidade. É como uma ferida que, se não for curada, ela se torna uma raiz venenosa. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, ou contamine a muitos. Então a amargura, ela tira, exclui a pessoa da graça de Deus, e a graça é o favor merecido de Deus, e se permitir que a raiz de amargura, ela venha brotar, além de contaminar a pessoa, gerar perturbação, ela contamina a muitos. Uma pessoa amargurada contamina outros. Uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas. Uma pessoa ressentida, ela vai deixar outras pessoas ressentidas também. Uma pessoa amargurada, ela perturba todo mundo que está à volta dela, porque a dor emocional dela, o rancor não resolvido, destrói casamento. Aquele rancor, aquela mágoa que está no coração da pessoa, aquela amargura, ela arrebenta o casamento, porque faz com que aquela pessoa
olhe para o seu cônjuge apenas a partir dos seus defeitos e não das suas qualidades. Ele olha para o ministério a partir dos defeitos e não das qualidades. Ele olha para os relacionamentos a partir dos defeitos e não das qualidades. Ele vai destruindo tudo que está à volta dele. Amizade, relacionamentos. Ele contamina relacionamentos, porque pessoas amarguradas ferem. Ele afasta a amargura, afasta a pessoa da presença de Deus, porque ela não consegue orar, ela não consegue ter paz, ela não consegue olhar para as coisas de Deus e ter paz no seu coração. Provérbios capítulo 14, verso 30, o texto diz assim, olha o que diz, Provérbios 14, 30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Uma pessoa que está em paz, o corpo dela tem vigor. Uma pessoa que está em paz com Deus, ela começa a ter estrutura emocional e o seu corpo também reage de forma positiva. Uma pessoa que perde a paz, ela perde a saúde emocional e ela perde a saúde física. Tanto é que a inveja ou a amargura, dependendo da tradução, apodrece os ossos. Ossos são estruturas. Uma pessoa amargurada, ela não consegue ter estrutura para fazer absolutamente nada. Ela não consegue se estabelecer em Deus, ela não consegue se estabelecer no seu chamado, ela não consegue se estabelecer na sua vocação, ela não consegue se estabelecer em relacionamentos, ela não consegue terminar o que ela começa. Por quê? Porque ela não tem estrutura. Porque o coração dela não está em paz, porque ela está se afastando da presença de Deus. Agora, como eu posso ser curado da amargura? O texto que nós lemos já aponta, e o apontamento é para o madeiro, o apontamento é para a cruz. A cruz de Cristo é a ferramenta de Deus para produzir cura, mas eu preciso primeiro reconhecer que eu tenho uma raiz de amargura na minha alma. Eu não posso ficar culpabilizando os outros, transferindo a culpa para alguém. Isso não vai gerar cura em mim. Imagine que eu estou doente e eu quero que alguém tome remédio em meu lugar para ele ser curado. Não seria mais fácil? Já tentou dar remédio para criança? Com ela briga, estribucha, faz manha, corre, foge, não é isso? Tenta deixar para depois. Só que não adianta o pai e a mãe tomar um medicamento em favor do filho. Eu não posso tomar um medicamento para que meu filho seja curado. Ele precisa tomar o medicamento. Então, enquanto você culpa outras pessoas por aquilo que fizeram contra você, você não é curado. Porque se você joga a culpa no outro, você está dando desculpa para a amargura que está no seu coração. E perdoar não significa caminhar com aquela pessoa, mas significa que você vai estar livre daquilo que aquela pessoa fez contra você. E não tem a ver com caminhar ou deixar de caminhar, porque você pode deixar de caminhar com alguém, mas se você não perdoar aquilo que esse alguém fez contra você, você está preso àquela pessoa, ainda que fisicamente, geograficamente, ela está distante de você. Não, eu já me afastei da pessoa que é tóxica na minha vida. Mas continua com a amargura, ela está mais perto de você do que a roupa que você está vestindo, porque ela está apodrecendo os seus ossos na sua estrutura. Esse é o efeito, o resultado da amargura. Então você precisa pedir ao Espírito Santo, como Davi ele fez no Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Sonda-me, coloca uma sonda dentro de mim, Espírito Santo. Veja se há uma amargura, se há um ressentimento. E aí o que você faz? Pega aquela dor que o Espírito Santo vai mostrar que está instalada no seu coração e leve essa dor a Cristo, leve essa dor ao Senhor, lance sobre Ele, fazendo como? Como a palavra de Deus ela orienta. Preste atenção. Quando o Moisés ora, Deus mostra o madeiro, transforma aquela água amarga em água potável. O texto diz que Deus trouxe aquele povo naquela situação de amargura
para dar a eles estatutos e ordenanças, ou seja, mandamentos de como eles devem, o que eles devem fazer no momento da amargura, no momento da frustração. Frustração não pode ser uma desculpa para que eu vá para uma prática de um pecado. Exemplo, estou amargurado com o meu patrão, então eu vou trabalhar de forma relaxada. Eu estou amargurado com o meu cônjuge, então eu vou arrumar uma outra pessoa. Eu estou amargurado com pessoas, então eu vou trair aquela pessoa. Eu estou amargurado com a vida, então eu vou ficar amaldiçoando a vida, de forma alguma. Eu preciso seguir as orientações de Deus, os estatutos e as ordenanças, independente do que eu estou sentindo. Na hora que a amargura se instala no seu coração, isso é inevitável, porque eu e você temos que lidar com frustrações, e quase que diariamente, precisamos lidar com frustrações. Eu preciso obedecer a Deus, apesar e independente dos meus sentimentos. Está claro, irmãos, amém? Porque ele fala, olha, estou dando estatutos e ordenanças, nesse momento em que vocês estão amargurados. E quais são dos principais mandamentos quando alguém está magoado, amargurado? É o perdão. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Eu não preciso sentir, eu tenho que obedecer. Eu preciso perdoar porque é uma ordem de Deus. Eu preciso perdoar porque o perdão é a ferramenta da cura de Deus no meu coração. Quem perdoa é curado, quem perdoa é livre, quem perdoa é liberto. E obviamente eu não consigo perdoar pelo meu temperamento, pela minha personalidade. Dependendo das feridas e das frustrações, eu preciso do auxílio, da ajuda, da graça do Espírito Santo. E o bom de tudo isso é que o Espírito Santo habita dentro de nós. Que o amor que eu não tenho, Ele me dá. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, Ele me dá. A fonte não são as pessoas, a fonte é o Espírito que habita dentro do meu coração. Então, eu preciso perdoar. Por quê? Paulo fala em Colossenses 3,13. E ele está falando para uma igreja. Suportem-se uns aos outros, ou suportem uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, ou como o Senhor os perdoou. Ou seja, nesse ambiente da família de Cristo, pode surgir situações que nós vamos nos queixar uns dos outros. Eu não gostei do que ele falou, não gostei daquele jeito, da forma como ele procedeu. Fulano é muito assim, ciclano é muito daquele jeito. Mas eu preciso suportar. E suportar não é fugir. Suportar é estar junto, apesar do que o outro fez. Porque, apesar do que o outro fez, a ferramenta não é se afastar. A ferramenta de Deus é perdoar. Amém, irmãos? Eu não posso me afastar de um casamento porque eu fui ferido. Porque, o meu marido não fez o que me agradou, minha esposa não fez o que me agradou, então eu fiquei ferido, eu fiquei triste, então eu vou abandonar. De forma alguma. Eu preciso me estabelecer. Eu preciso estar nesse ambiente da presença e perdoar como o Senhor me perdoou. Uma outra coisa que nos leva à cura é levarmos a cruz. Quando o Senhor aponta o madeiro para Moisés, Ele estava dizendo, essa é a ferramenta da cura. Quando Cristo vai à cruz, a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. E quando Ele diz, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que pegar a cruz e depois segui-lo. Eu não consigo segui-lo sem antes negar a mim mesmo, sem antes negar a mim mesmo, a minha vontade, os meus sonhos, os meus planos, e sem pegar a cruz. A cruz é um instrumento de morte, a cruz é um instrumento de sacrifício. Existe pessoas que não conseguem perdoar, porque elas não estão na cruz, elas não morreram para elas mesmas, elas estão cheias de direitos,
de cobranças, elas estão cobrando, elas querem os seus direitos. Lembra da palavra de oferta que eu ministrei? Quer cobrar os seus direitos. Não foi o que Isaac fez. Estão discutindo aqui? Deixa. Está discutindo de novo? Então não é o que Deus tem para a minha vida. Agora quando Deus, Ele cavou, desentulhou um poço, que não houve disputa, não houve oposição, Ele entendeu, o Senhor está abrindo espaço, para que Ele me abençoe ainda mais. O Senhor está abrindo espaço, porque Ele está me dando a fertilidade, eu vou crescer ainda mais, eu vou prosperar ainda mais. Então a cruz, é de lá que eu e você precisamos perdoar. Quando Jesus Ele está na cruz, Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando que Jesus solta essa palavra? Quando Ele estava na cruz. Então vamos para a prática, você foi ferido, você está amargurado, você está arrasado, dilacerado emocionalmente falando. E você, ciente de argumentos, ele não tinha direito de fazer isso, ele não podia fazer aquilo. Eu ajudei tanto e agora ele agiu dessa forma. Eu abençoei tanto e agora ele está agindo dessa forma. Você está cheio de razões. Pega todas essas suas razões, os seus direitos, crucifica na cruz, mata todos os seus direitos e libera aquela pessoa dizendo, Pai, perdoa-os. Você só consegue perdoar quando a sua vida estiver crucificada com Cristo. Enquanto os seus direitos estiverem vivos, latentes dentro de você, você se enche de razão, você se enche de sabedoria, você se enche da sua ciência, do seu conhecimento, mas a sabedoria da cruz é o poder de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? É negar os seus direitos, é colocar a sua vontade na cruz e liberar o perdão, mesmo que para isso você tenha que morrer para si mesmo. É simples fazer isso? Lógico que não, porque a nossa vontade não é crucificar a nossa vontade, a nossa vontade é crucificar o outro. A nossa vontade não é matar a nossa carne, a nossa vontade quando somos feridos é matar a carne do outro. A nossa vontade não é fazer a vontade de Deus, porque você sabe que o perdão é a vontade de Deus, por isso que você fica oscilando. Uma hora você tem paz, não, tem que perdoar, aí depois vem o ressentimento, brota de novo, aí você fala, não, eu não vou perdoar coisa nenhuma, é injusto. Aí depois você ora um pouquinho mais, aí vem a voz de Deus, perdoa seu cabeçudo, aí você fala, não Senhor, mas eu não quero, aí você fica oscilando. Agora quando você se estabelece em Deus, obedecendo as ordenanças, aí a paz de Deus se instala no seu coração, é quando Ele transforma a amargura em água doce. Sabe aquela frustração que você teve? Aquela amargura que de repente aquela pessoa proporcionou a você? E se eu disser, ou se Deus disser ao seu coração, que aquela pessoa amarga, Ele vai transformar ela em água doce? É interessante quando algumas pessoas, dentro do ambiente de casamento, Deus transforma a vida do cônjuge, Deus transforma a vida da esposa e do marido, e depois que ele tem a vida completamente transformada, a pessoa descobre que o problema não era o outro, era ela mesma, porque ela mantém as queixas, ainda que o outro foi transformado. Aí é que a pessoa vai gritar dentro dela, porque ela vai topar com a sua própria deficiência, porque antes tinha uma desculpa, e agora? Eu tenho 25 anos pregando a palavra, eu já vi dezenas, eu não estou falando de forma exagerada, eu já vi dezenas de pessoas que oram pela conversão do cônjuge, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e quando o cônjuge se converte, a pessoa se desvia. Eu já vi dezenas de pessoas orando, intercedendo pela conversão do marido, quando o marido se converte, ela desvia. Ou o oposto, porque a pessoa descobre que o problema não era o outro, o problema era ela, e quando ela tem que topar com as suas deficiências, ela esperneia, e é melhor fugir do que encarar a realidade,
Porque quando gastamos tempo para transformar o outro, não percebemos a nossa deficiência, não percebemos aquilo que Deus precisa mudar em nós. Então não ore para que Deus mude apenas circunstâncias, mas ore para que Ele mude você, porque nos tempos de fraqueza, Ele lhe dá ordenanças, Ele lhe dá estatutos. Então aquilo que você está enfrentando, que hoje pode ser uma amargura, uma água amarga, se você orar, se você clamar a Deus, e entender que a resposta está na cruz, Deus transforma a água amarga em água doce. Pastor, meu casamento está amargo, perdeu o sabor, perdeu o prazer, perdi o desejo, o prazer de estar com Ele. O meu casamento hoje está à beira do colapso, está à beira da amargura, à beira do declínio. Então creia que a resposta está na cruz de Cristo. É suportando e perdoando. Esse é o caminho da cruz. Suportar e perdoar. Não existe outro caminho. O caminho é esse. Mas para isso, Ele te mostra um madeiro. Ele te mostra uma cruz. E essa cruz não é para crucificar o outro. Essa cruz é para crucificar você. E fazer com que eu e você venhamos mudar a nossa postura. É o meu trabalho. A minha empresa está vivendo um tempo de amargura. O ministério, a minha vocação, o meu chamado, as minhas finanças. Ore, porque na cruz há uma mudança para tudo isso. Porque logo depois, na amargura, vem as palmeiras, vem as fontes, vem o oásis, vem a vida abundante. Então não enxergue a partir da amargura, enxergue a partir do madeiro e da transformação que o Senhor vai efetuar. Amém, irmãos? Permita que o Espírito Santo transforme isso em você. Então, depois desse tempo difícil, vem exatamente o tempo de bonança, é o ciclo de Deus. Libertação, deserto, e depois o oásis. Mas é interessante que no meio de águas amargas, o Senhor se apresenta como a cura. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Em águas amargas, você tem a revelação da cura de Cristo. Em águas turbulentas, você tem a revelação da bonança que vem do Senhor. São em momentos difíceis em que você vai extrair as maiores revelações de Deus, os maiores ensinamentos de Deus. Então, nesse tempo em que você está enfrentando deserto, somado à amargura, é nesse tempo que você pode ter as maiores revelações com Deus. É nesse período em que Ele te dá mandamentos, é nesse período que Ele te dá palavras, é nesse período que Ele te dá direções, e são com essas direções que você chega do outro lado. Amém, irmãos? Então que você possa olhar para essa dificuldade a partir da revelação de quem é o Senhor. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que transforma águas amargas em águas doces. Eu sou o Senhor que modifica, que transforma vidas, que transforma ambientes, que transforma pessoas, que modifica circunstâncias, que modifica situações. Então creia e vá para Ele, porque a fonte é Ele.